Ana Júlia e a Luísa. Só mais um pouquinho, tá, pessoal? Chegou o Guilherme. A Gislaine está tentando entrar, não está conseguindo. Vamos esperar um minutinho. Júlia. Só mais um minuto, tá, pessoal? Já vou compartilhando aqui.
a janela com vocês. Bruna Letícia Fontoura, não, né, pessoal? Ninguém de vocês é Bruna Letícia Fontoura? Não. Thaís de Castro Gomes. Não. Graziele Gonçalves. Não, também. Ana Karen Ferreira. Daniele Fernanda. Também não. A Gislaine chegou agora. Deixa só eu ver quem está me dizendo aqui, Simone. Vamos começar então, pessoal. Começando aqui de novo naquele quadro da organização das aulas, tá? Para a gente reforçar com vocês a questão da frequência, que é extremamente importante. Oi, tudo bem? Uma aluna nova. É! Vou te colocar na chamada, então. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Uma boa aula para vocês, tá? Obrigada. 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 Valeu. Pessoal, reforçando então, continuando aqui, reforçando com vocês a importância da frequência, tá? 75% de frequência é o mínimo. O ideal é 100% para também termos 100% de aproveitamento, né? 2 faltas no máximo. Teve a terceira falta, já reprova por falta e não tem exame e nem trabalho que salve, tá? Reprova e não tem o que a gente fazer. Então, cuidem para não faltar, cuidem com as faltas de vocês. Se for por motivo de saúde, providencie o atestado, entrega na secretaria da instituição para não serem prejudicados, tá? E só vão ser considerados, assim, situações de atestado médico. Ana Karen. Assim, ok. Ok, obrigada, Larissa. De nada, Pro. Atestado médico, então, tá? Prova dia 8 de junho, 6 de julho. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é extremamente importante, a leitura. Quanto mais vocês lerem o material que eu disponibilizo para vocês, mais fácil fica a compreensão. Vocês podem ler antes ou podem ler depois. E aí vocês fazem as suas anotações, as suas considerações, usa marca-texto, pinta, risca, rabisca, e aí fica mais fácil depois para fazer a prova também, porque é um conteúdo extremamente teórico, tá? A gente vai falar hoje sobre influências externas e mudanças internas. Esse conteúdo ele é uma continuação das mudanças organizacionais, tá? Nós falamos na aula passada sobre análise e mudanças organizacionais. Hoje a gente vai continuar falando sobre mudanças organizacionais, as influências externas, o que acontece externamente, o que está acontecendo no mercado, na sociedade, na nossa região, município, no estado, no país, e o que é que isso impacta nas mudanças organizacionais, por que é que essas mudanças
organizacionais acontecem e de que maneira elas são absorvidas pela equipe de trabalho. A palavra mudança, então, como eu já vinha falando, ela tem sido muito utilizada em todos os debates de cunho empresarial e não só empresarial, também governamental, tá? O governo vem passando por muitas mudanças, muitas adaptações. Quem acompanha o noticiário percebe, observa as oscilações de preço no mercado, a inflação, que é divulgado um número, mas a gente que costuma ir ao supermercado e à feira sabe que esse número de inflação que é informado, ele não é 100% real, né? Tem coisa aí por baixo do pano. Então, são inúmeros conceitos que nos levam a discutir, a estudar e nos aprofundarmos a respeito de mudanças. O nosso foco não são mudanças no governo, tá? Que provavelmente vão acontecer com as eleições agora no final do ano, mas o nosso foco não é governo, não é política, não é nada disso. O nosso foco são as mudanças organizacionais, as mudanças que ocorrem dentro das empresas, seja uma microempresa, seja uma MEI, seja uma multinacional, uma empresa de grande porte, não importa qual o tamanho da empresa e nem o seu faturamento. Mais cedo ou mais tarde, qualquer uma das organizações, qualquer uma das empresas vão acabar passando por uma mudança organizacional. E mudança organizacional não significa que a empresa não vai mais ser a mesma coisa, né? Não significa que hoje, por exemplo, deixa eu escolher um exemplo para vocês. Digamos que eu sou uma empresa de consultoria na área de recursos humanos e eu resolvo fazer uma mudança organizacional. Não significa que por eu fazer uma mudança organizacional, eu vou deixar de ser uma empresa de consultoria de recursos humanos. Da mesma forma, uma escola, uma instituição que fornece cursos técnicos vai passar por uma mudança organizacional, não significa que ela vai deixar de ser o que ela é. Ela está passando por esse estado de evolução, pela mudança no seu fluxo, por reestruturação de equipe, por melhorias internas, melhorias de processos. E isso tudo é para que a empresa se torne mais competitiva no mercado, para que ela se torne mais concorrente, para que ela consiga atingir maiores nichos do mercado, para que ela consiga atingir os seus objetivos e as suas metas. Então, essas mudanças se fazem necessário nesse sentido. A mudança, ela causa uma certa instabilidade, ela gera um ponto curioso na equipe de trabalho, ela causa insegurança, mas a fluidez, a maneira como as coisas acontecem e quando a mudança organizacional ela é bem feita, ela é bem dirigida, os líderes que assumem a frente da mudança, eles comunicam a sua equipe, eles informam a sua equipe sobre a necessidade da mudança, que é um reflexo do que está acontecendo no mercado externamente, que está acontecendo no mercado no nosso município, no estado, na região, e essa mudança se faz necessário. Quando a equipe é comunicada, a mudança ela acontece de uma maneira mais suave. Vai existir resistência? Vai, porque de repente tu tem uma empresa de 30 anos, tu começa a fazer uma mudança organizacional nessa tua empresa de 30 anos e lá nessa empresa tu tem um funcionário que trabalha há 20 anos contigo, né? Porque os primeiros 10 anos ali foram passos iniciais, essas pessoas já não estão mais na organização, mas aquele funcionário de 20 anos, ele ainda está lá. Ele pode se sentir desestabilizado, ele pode sentir que ele vai perder o posto dele, ele pode sentir insegurança e ele pode ficar resistente a essa mudança por medo de uma ruptura, por medo de perder o emprego, por medo de ser substituído.
E aí são os reflexos internos relativos à mudança. As mudanças se fazem necessário porque as organizações, as empresas, elas precisam se manter no mercado, elas precisam se manter concorrendo, participando, observando, abri um concorrente justamente na minha linha de trabalho, eu sou um atacado e agora a poucos quilômetros daqui abriu um atacado também que vai concorrer diretamente comigo. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu me torne competitiva, para que eu continue no páreo da disputa pelo meu espaço no sol, e então essas mudanças acabam acontecendo. Algumas vezes as mudanças elas são simples, são só mudanças estruturais internamente, mudança de função, outras vezes não, elas são um pouco mais complexas, elas exigem uma mudança de processos, um realinhamento da equipe, a equipe vai passar por treinamentos e diversas outras situações que podem estar acontecendo aí. Então, a mudança ela pode ser voluntária. A mudança voluntária acontece quando? Quando a empresa ela ainda está com um bom desempenho, ela ainda está concorrendo, ela ainda é uma forte concorrente no mercado para as demais empresas, mas ela percebeu que se ela agregar mais um nicho de atuação dentro da sua organização, dentro da sua empresa, ela vai conseguir atingir um número maior de clientes. E ela vai continuar, ela vai fazer essa mudança no sentido de melhoria da situação atual, né? Para que ela não fique parada no tempo, estagnada, para que ela se desenvolva, para que ela evolua e cresça mais. E a mudança involuntária é aquela empresa estagnada, parada, que não cresce, que não atinge o faturamento, que ela está sobrevivendo ali na linha do limite da margem e ela precisa fazer alguma coisa, porque senão ela vai quebrar, ela vai sair do mercado, e ela saindo do mercado vão haver demissões, muitas pessoas vão ser afetadas, e essa é a mudança involuntária. Ela é adotada normalmente de modo tardio, tarde, né? E quando ela é adotada tardiamente, ela gera um pouco mais de trabalho para ser executada, assim como também maior resistência por parte da equipe. A equipe vai resistir mais em realizar a mudança, mesmo sabendo que os seus empregos estão em risco, porque algumas vezes a equipe não sabe o que está acontecendo financeiramente na empresa, não conhece a saúde financeira da empresa, né? Então, a situação financeira da empresa não é uma coisa que precisa ser divulgada para os funcionários, a não ser que a empresa tenha PLR e precisa apresentar resultados, e esses precisam ser bem transparentes, ou também no nicho de atuação da empresa, se ela for uma SA, que é uma sociedade anônima, ela precisa anualmente divulgar o seu faturamento anual, faturamento relativo ao período anterior, no caso, agora em 2022, as empresas sociedade anônima, que são as SAs, elas divulgam o faturamento referente a 2021, assim que a contabilidade fecha os balanços, né? E aí sim as empresas têm conhecimento da saúde financeira da empresa, se a empresa está indo bem, se ela é uma forte concorrente no mercado, se o faturamento dela está bom, se não está bom, se ela está quebrando, se ela está em cima do muro, andando entre o azul e o vermelho, se equilibrando para se manter no mercado, e aí se faz necessária a mudança organizacional. E aí se faz um estudo, uma análise do que é que está bom, o que é que está ruim, o que é que nós precisamos melhorar, por onde nós vamos atacar, o nosso produto que não está bom, é o nosso produto que não está competitivo, o problema é o atendimento,
O problema é a logística. Onde está o problema? Por que é que eu não sou mais uma empresa competitiva? E através dessa análise, um conjunto específico de técnicas que se encontra a solução para a mudança organizacional nessas empresas. E aí ela é feita na marra mesmo, tá, pessoal? Que é realmente para não fechar as portas, que é para se manter com melhorias. O ideal é uma mudança voluntária, as organizações que busquem por aperfeiçoamento, por melhorias, para se manterem competitivas no mercado. E para sabermos se somos competitivos no mercado, se nós somos um risco para o nosso concorrente, porque uma empresa competitiva no mercado, ela é um risco para o concorrente sempre, 99% das vezes, tá? Porque vamos analisar, eu gostei de usar o exemplo dos atacados, tá? Vamos analisar Desco, Maxi e estoque. Antes nós tínhamos como atacado ali na 471 somente o Maxi. E algumas pessoas tinham já o hábito de fazer as compras somente no Maxi. Quando veio o Desco, toda aquela turma que ia no Maxi foi no Desco. Bastava passar na 471 e a gente vê o estacionamento do Desco e o estacionamento do Maxi. Fila para entrar no estacionamento e no supermercado Desco e o Maxi, as moscas. Isso aconteceu também quando veio a Stock Center para Santa Cruz. Filas enormes, tanto para entrar, quanto no estacionamento, quanto nos caixas, e o Maxi e o Desco vazios. E agora a coisa já emparelhou, porque tipo, o pessoal já conhece, já sabe os preços, alguns voltaram a comprar somente no Maxi, outros optaram por ficar com o Desco, outros optaram por usar a estoque como o seu ponto de referência para compras, e aí se contrabalança, né? Bom, vieram essas duas novas redes, eu sou o Max, eu sou o mais velhinho aqui em Santa Cruz, eu estou há tantos anos no mercado aqui, e o que é que eu preciso fazer para manter a minha bandeira no mercado, para que eu continue competitivo? Eu preciso mudar os produtos que eu tenho, os produtos que eu tenho não são satisfatórios, nos outros tem mais, tem melhores, tem outras marcas, eu vou me adaptar. Vou falar lá com o pessoal da franquia que faz as compras e vamos nos adaptar a isso para continuarmos fortes no mercado. E a mudança organizacional, raramente ela é motivada por um único motivo, é bom, né? Por um único motivo, por um único fator. São inúmeros fatores externos que provocam a mudança. É fator de localização, é fator de concorrentes na volta, é fator de preço, quanto que os outros estão cobrando por determinado produto, é fator de promoção, qual é o dia que os outros fazem promoção. Ah, fulaninho faz promoção só na quarta-feira, na quinta não. Ou cada dia da semana ele tem um setor em promoção, e no final de semana ele coloca todos os setores, algum produto na promoção. Então, eu vou trabalhar nessa mesma margem para que eu continue concorrente, né? Para que traga inovações e inovações tecnológicas. Eu preciso ressaltar para vocês que tecnologia, ela não é só o computador, o leitor de código de barras, a máquina que se usa lá para reabastecer, para carregar produto de um lado para o outro. A tecnologia também é o conhecimento humano, tá, pessoal? É aquilo que eu sei fazer mais e melhor e que eu posso contribuir para a mudança da organização, para a melhoria nos processos, para continuar sendo uma empresa competitiva. A gente pode também observar a mudança no comportamento dos consumidores. Eu estava assistindo o jornal hoje, e o jornal hoje, não o jornal, eu estava assistindo na data de hoje o jornal
telejornal, e aí eles estavam falando sobre substituições de alimentos, considerando o preço alto da carne bovina, o preço baixo da carne suína, porque a Rússia era o nosso maior importador de carne suína, e com essa guerra, por eles terem perdido o poder aquisitivo, terem ficado com as suas contas bloqueadas, voltaram alguns navios de carne suína e outros tantos não foram embarcados. Então, vocês podem olhar no supermercado que a carne de porco ela está muito mais barata em relação à carne de gado. Em contrapartida, o frango também está mais caro, então o ovo também está caro. E aí as pessoas vão fazendo substituição. Uma coisa que eu sempre costumo falar aqui em casa, quando a minha mãe faz uma abobrinha refogada, que é uma delícia, ela coloca uma série de legumes, e aí ela pergunta, hoje eu vou fazer abobrinha, que carne eu faço? Eu digo para ela, não faz carne, porque para mim a abobrinha refogada que tu faz com todos os legumes que tu coloca, substitui a carne, eu não preciso da carne no dia que tem a abobrinha, né? Então, já se pegou por hábito que uma vez por semana a gente come abobrinha, não para economizar, né? Mas porque é uma delícia e ela substitui tranquilamente o consumo de carne bovina. O peixe também, eu não sei se foi só por causa da Páscoa, mas eu observei uma alta muito grande. E esse comportamento do consumidor, quando ele vai ao supermercado, à feira, que ele procura substituir os produtos por outros, é que as redes precisam observar para continuar concorrendo e os consumidores precisam observar em relação ao que está acontecendo. Por que é que subiu tanto a carne bovina? Por que é que baixou o preço da carne suína, né? Então, essas observações precisam ser feitas, precisa se tomar cuidado, tanto nós como consumidores, quanto as empresas, e aí as empresas promovem as mudanças organizacionais, né? Em relação a produtos, em relação a entregas, e procuram apresentar uma qualidade maior e melhor que seja significativo nas suas entregas aos consumidores. O aumento na qualidade dos produtos e serviços oferecidos, ele também, quando a mudança organizacional acontece nisso, de melhorarmos a qualidade de determinado produto, normalmente, em 99% dos casos, quando se melhora a qualidade de determinado produto, aumenta o custo. Aumentando o custo, aumenta o preço do produto. Então, quando a gente vai trabalhar em uma melhoria de produto, a gente precisa procurar trabalhar nessa melhoria, promovendo uma redução de custo e não um aumento. E de que maneira? A gente pode trabalhar com o desenvolvimento do nosso pessoal e outras tantas ações que podem tornar a organização mais competitiva. Quando a gente tem uma equipe de trabalho bem treinada, capacitada, preparada para atender às demandas de mercado, seja na venda de produtos ou na prestação de serviço, a mudança organizacional ela se faz de uma maneira mais suave, porque, e principalmente quando existe a comunicação, tá? A mudança organizacional não é um segredo a ser guardado a 7 chaves. Precisa ser compartilhado com a equipe, porque a equipe de trabalho precisa comprar a ideia de mudança, porque senão nada acontece. E os líderes precisam estar atentos às resistências e quem está mais propenso a resistir a uma mudança. Então, segundo a Cunha,
e Fernandes, a iniciativa de uma mudança organizacional decorre da expectativa de aumento da eficácia na instituição ou uma adaptação às condições ambientais que constituem os desafios e oportunidades. O que são desafios e oportunidades? Desafios são os meus concorrentes e oportunidades são as novas oportunidades de mercado, seja na venda ou prestação de serviço, né? Geralmente essas iniciativas de mudança, elas vão através de um propósito, e esse propósito é solução de problemas que fazem com que as empresas fiquem estagnadas, que elas percam concorrência no mercado, que elas percam espaço no mercado. Então, nesse sentido que acontecem as mudanças e a perspectiva. De acordo com Gonçalves, os elementos que interferem na estrutura das organizações não atuam de forma isolada e cada fator tem uma respectiva correlação com o outro. Quer dizer, cada fator da mudança tem uma correlação sempre com outro fator da empresa. Eu tenho um problema de venda de determinado produto, eu preciso realizar uma mudança organizacional, preciso reorganizar a maneira como esse produto está exposto dentro do meu estabelecimento para que ele seja melhor visto pelo meu cliente. Se ainda melhor visto pelo meu cliente, eu preciso analisar qual é a circulação dele no mercado em relação a outros concorrentes. Então, isso é uma visão do ambiente interno que é feito, que é observado em dias de movimento ou sem movimento, que a gente procura a reorganização para responder aos estímulos externos que vêm, né? Que vêm dos nossos clientes. O fornecedor vem e fala para ti, olha, se tu colocar água de determinada marca, tu vai vender muito. E aí tu coloca aquela água de determinada marca e tu não vende nada, porque esta água alguém tomou e fofocou para a cidade inteira que a água é ruim. Então tu não vai conseguir vender. E aí precisa analisar a reestruturação que tu vai fazer e sempre observar o que é que o fornecedor nos traz, se realmente é o que é, né? Então, as mudanças com reflexo externo, mudança com necessidade externa que traz um reflexo interno, que é uma reestruturação organizacional, ela começa através da tecnologia. A gente vai observar qual é a tecnologia que está sendo usada no mercado. E, de novo, tecnologia não é apenas máquinas e equipamentos, ela é também a tecnologia humana. Pode ser, a gente falando em mercado e atacado, a gente pode pegar o dia de maior movimento para atrairmos mais clientes, colocar uma degustação de determinado produto lá, de uma linguiça, salsichão, pão, enfim, o que for. Aí a empresa tem uma visão estratégica do que ela precisa fazer, tendo em vista o ambiente externo, o que os outros estão fazendo, com reflexo no ambiente externo, que vai provocar a reestruturação. Esse produto ele não está sendo bem visto no mercado, ou ele não está circulando, e eu vou fazer uma exposição extra dele, uma degustação, e aí vocês vão ver que os freezers daquele produto, ou a prateleira, ou a gôndola que seja, vai esvaziar, né? Isso sempre me referindo à área comercial. Mas e na prestação de serviço, isso acontece também? Acontece. Acontece também na prestação de serviço. A gente pode tomar como exemplo em relação à prestação de serviço que causou,
um fator externo que causou uma grande revolução interna em todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, que é a LGBT, Lei Geral de Proteção LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela entrou em vigor no ano passado e ela é obrigatória. Todas as empresas precisam fazer um aditivo de contrato para os seus trabalhadores. Ela trata da ética profissional, da minha ética como empregadora. Eu sou empregadora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 funcionários, que seja 10, 100 funcionários, preciso fazer um aditivo de contrato ao contrato deles, me referindo à Lei Geral de Proteção de Dados, onde eu, como empregadora, me comprometo de não fornecer os seus dados pessoais para qualquer organização ou instituição que entre em contato comigo. Isso foi um reflexo externo de uma lei que foi feita, foi aprovada, ela vem atrelada ao compliance, e o compliance vem atrelado à lei anticorrupção, e tudo isso aconteceu por causa da investigação da Lava Jato, Petrobras e tantas outras coisas, que teve um reflexo no mercado de uma maneira geral, e as empresas precisaram se reorganizar, precisaram se reestruturar, precisaram fazer aditivos de contrato, precisaram treinar as suas equipes. Vocês percebem que hoje, em alguns sites que a gente entra, a gente precisa aceitar os termos do site ou recusar os termos do site. Alguns sites que a gente entra e a gente recusa os termos, o site cai. A gente não consegue navegar nele, porque tu não está concordando com os termos de uso. E o que é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para proteger? Há algum tempo atrás, já tem mais de um ano que eu não passei por essa situação, quando um funcionário ia comprar um carro, ou uma moto, ou um imóvel financiado por determinados bancos, eles entravam em contato com o RH da empresa para perguntar se o fulaninho da Silva trabalhava lá. Há quanto tempo ele trabalha aí? Qual é a faixa salarial dele? Ele teve férias em qual período? Esse tipo de pergunta para saber a saúde financeira da pessoa, né? Hoje eles não podem mais fazer isso, eles até tentam, alguns bancos tentam, e a posição da empresa precisa ser dura. Eu não vou te dar informação, porque se o fulaninho da Silva quiser que eu dê informação, ele precisa me procurar, precisa me notificar por escrito para que eu passe a informação para o banco, porque senão eu vou estar quebrando o acordo que eu fiz com ele de não fornecer dados. E isso é uma mudança externa que aconteceu em todo o mercado, seja na venda de produtos, na prestação de serviço, na obtenção de informações, seja no setor público ou no privado, que gerou uma grande mudança interna em todas as organizações, em todos os procedimentos administrativos, até mesmo contratos com fornecedores de produtos, contratos com prestadores de serviço. A maioria dos e-mails, eles vêm com um recadinho lá embaixo sobre código de ética, que esse e-mail é destinado apenas ao usuário principal e não pode ser compartilhado, etc, etc. O WhatsApp também tem as mensagens criptografadas, isso tudo é o que está acontecendo no mercado e tem um reflexo interno na organização e provoca uma reorganização, ele provoca uma mudança organizacional. E essa mudança organizacional, em relação à legislação que mudou aí fora, a empresa, ela não é uma mudança voluntária nem involuntária, ela é uma mudança obrigatória. As empresas precisam se adaptar às situações expostas. Ficou claro até aqui, pessoal? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Tudo Tudo certo. certo. Tudo certo. Certo. Tá, então, nenhuma empresa
encontra-se em situação estável nos tempos atuais, é o que diz Robbins em 2010. Até mesmo as organizações tradicionalmente estáveis, como as que ocupam uma fatia do mercado dominante em sua área, vamos tomar como base o que para nós seria, o que muitas pessoas veem como empresa estável, que são do setor fumageiro. Elas não estão estáveis, porque o dólar está lá em cima, né? Então, dependendo do dia, dependendo do tipo de negociação que essas empresas vão fazer, o dólar alto pode ser um fator negativo. Elas precisam comprar insumos agrícolas. Insumos agrícolas, se vocês têm acompanhado a situação da guerra na Ucrânia, boa parte da matéria-prima para produzir os insumos agrícolas, os pesticidas, inseticidas, essas coisas todas que eles usam aí na produção de tabaco, milho e tudo mais, vem da Rússia. Com a guerra na Rússia, não está vindo essa matéria-prima. Não vindo essa matéria-prima, a empresa lá, que nós considerávamos como uma empresa estável, que tinha insumos agrícolas, que faz venda de tabaco, etc., etc., ela não está estável. Ela está no momento de instabilidade, ela precisa se adequar, ela precisa se adaptar, e algumas mudanças vão acabar sendo radicais em virtude disso, em virtude da oscilação e da desestabilização que aconteceu no mercado em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando a guerra começou, eu não sei a respeito de vocês, mas eu ouvi de alguns colegas, inclusive do mestrado, colegas de trabalho, alguns vizinhos que falaram assim: eles que se matem, a gente não tem nada a ver com isso, não vai nos afetar de maneira alguma. Muito pelo contrário, nos afetou de todas as maneiras. O gás aumentou, o combustível subiu, as coisas no supermercado subiram, hortifruti granjeiro subiu, a carne subiu, e isso tudo tem reflexo em relação a essa guerra. Aí as pessoas falam assim, mas por quê? Se não são eles que produzem as nossas hortaliças, por que é que a cenoura está tão cara? Em virtude dos insumos, em virtude da escassez de mercado, em virtude do clima, em virtude de não vir a matéria-prima para fazer lá os defensivos. Aí tu vai comprar na feira e o cara fala para ti assim: eu não uso defensivo químico na minha horta, então a minha cenoura ela é 100% saudável, não tem insumo agrícola. Por favor, né? Vocês olham para o tamanho da cenoura que ele está vendendo e vai plantar em casa uma cenoura e não coloca nenhum insumo agrícola e vê o tamanho da cenoura que tu vai colher. E aí vem querer me dizer que não usa adubo e nem nada. Então, com isso aumenta o preço. Por isso ela teve uma alta tão grande. E isso são fatores externos que geram problemas nas organizações. Mas por quê? Por que a gente está falando da cenoura? Porque o preço do buffet livre, do buffet por quilo, da alimentação nos restaurantes, de quem precisa almoçar fora todos os dias porque trabalha, aumentou muito, aumentou em relação ao preço do arroz, da cenoura, da batata, do óleo de cozinha. Gente, não faz muito tempo que eu comprava óleo de cozinha R$ 2,99, a R$ 4, a R$ 6. Eu fui comprar outro dia R$ 15,98. Eu disse, mas o que é isso? Que absurdo! Quase o mesmo preço do azeite de oliva, sabe? Então, tudo é um reflexo. E tudo isso causa uma mudança nas organizações. O que está acontecendo no mercado tem reflexo interno. Fugiu. Eu ia fazer um comentário agora e ele estava na minha cabeça e quando eu fui falar ele fugiu, mas ele volta. Então, as organizações e também as famílias precisam adotar estratégias de mudança que busquem sucesso, que envolvam o empreendedor com os aspectos do ambiente onde estão inseridos,
e os indivíduos da organização. Precisa-se identificar as variáveis do contexto que estariam provocando essas mudanças, sejam mudanças contínuas ou descontínuas. Muitas das mudanças, elas precisam ser contínuas. Outras mudanças organizacionais, elas acontecem, tu faz uma mudança lá no ano, organiza, reorganiza o setor, coloca as coisas em ordem, coloca as coisas para andar, e tu percebe que tudo vai bem, tudo segue um fluxo, e outras não, elas desestabilizam, porque existe lá a pessoa resistente à mudança, que vai complicar na eficácia e na efetividade, e isso gera um reflexo na sobrevivência da organização. Então, o gestor e o líder que for promover e organizar a mudança na sua organização, ele precisa estar muito atento a essas situações e identificar quem são os resistentes para trabalhar e conversar com essas pessoas. Aqui, no quadro abaixo, Robbins descreve forças que atuam como desencadeadoras da mudança. Natureza de força de trabalho, tecnologia, choque econômico, concorrência, tendências sociais, política mundial, que a gente acabou de falar, o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, e hoje foi anunciado outros 2 países que pediram adesão à OTAN. Então, deixa eu explicar esse quadro para vocês. A natureza são forças e são exemplos, tá? Força, natureza da força do trabalho, maior diversidade cultural, envelhecimento da população, imigração e terceirização crescente. A força de trabalho nas organizações, ela muda e ela é alterada de acordo com a diversidade cultural. Algumas vezes a indústria ou o supermercado ou o prestador de serviço está inserido em uma comunidade ou um local onde a cultura do ambiente que esse estabelecimento, essa organização está inserida, não adere aos seus objetivos. Então, uma diversidade, deixa eu pensar numa situação para vocês. Uma fábrica de biquínis lá no Irã, no Iraque, na Turquia, onde as pessoas são extremamente recatadas, onde eles usam, claro que usam, mas não tanto quanto no Brasil. Aí tu coloca uma fábrica de biquíni e uma loja de biquíni no Rio de Janeiro, em Capão da Canoa, em Porto Alegre, em Santa Cruz, em qualquer lugar, e dá um calorão, e vai dar piscina, vai dar praia, vai dar rio, vai dar lagoa, camping, e vai vender. E aí vocês colocam esse mesmo estabelecimento em uma diversidade cultural, como são esses países citados lá do... Ai, meu Deus, me fugiu o nome do continente. Dos árabes, onde as mulheres se cobrem com véus e tudo mais, tu não vai vender. Tu vai, de repente, vender um biquíni para uma piriguete que foi lá passar férias, ou uma outra pessoa, um turista que está de férias lá na cidade, enfim. Esse vai comprar. Viajou, turista, esqueceu de levar biquíni, tá um calorão danado, vai da praia, essa pessoa vai comprar. Agora, as pessoas que vivem lá, pela sua diversidade cultural, elas não vão aderir a isso. O envelhecimento da população, a mudança na estrutura organizacional, a troca de colaboradores se dá em virtude do envelhecimento. Hoje teve um amigo meu aqui que trabalha com TI, ele veio arrumar minha impressora e ele comentou comigo que a Prefeitura de Santa Cruz vai abrir concurso para o ano que vem, porque 70%
do seu quadro de colaboradores, de funcionários públicos, já estão aposentados em virtude de uma alteração na legislação. Essas pessoas aposentadas precisam parar de trabalhar. E para suprir a demanda, o que é que vai acontecer? Eles vão abrir concurso para comportar e para substituir essas pessoas da mesma forma com tantos outros órgãos públicos, né, onde os aposentados precisam parar de trabalhar, vão se abrir os concursos para substituição. Então, isso é o envelhecimento da população. As pessoas trabalham, elas cumprem a sua longevidade de trabalho, chega um fator onde elas vão se aposentar, e isso é a natureza da força de trabalho que acaba provocando a substituição da mão de obra. Em relação à tecnologia, computadores mais rápidos, surgimento, crescimento de redes sociais e a decifração de código genético humano. E aqui faltou, Robbins ainda não havia adotado, mas na tecnologia também o fator... 5 minutos, eu vou ter que abrir outro link. O fator da tecnologia humana, do nosso conhecimento, do nosso poder agregado de fornecer informação, de contribuir com a organização, com o que nós conhecemos e com o que nós sabemos. Os choques econômicos, então, pessoal, altas repentinas de juros para combater a inflação, colapso do sistema financeiro internacional e a recessão global. Esses choques econômicos, eles acontecem constantemente. A alta de juros, a alta de inflação, o aumento de preço de qualquer mercadoria, seja combustível, seja alimentação, seja produto, sejam peças. Isso gera um choque econômico na população, nas organizações de modo geral. Imagina uma empresa de transporte que não tem o seu tanque próprio em virtude de toda a burocracia necessária para colocar um tanque de combustível lá no pátio, e essa empresa necessita comprar de um terceiro, que é um posto de combustível, e o posto de combustível, em virtude dos altos impostos que paga, não tem condição de fazer um preço tão diferenciado assim, quanto se esta organização comprasse direto da fonte, direto da indústria, né? A competição, então, que é a concorrência globalizada, as fusões e consolidações e maior regulação governamental do comércio. As fusões e consolidações é quando uma empresa compra a bandeira de outra, né? E aí acontece a fusão. Foi o que aconteceu com o Alliance, eu não me lembro se foi na turma de vocês que eu falei, que ela começou aqui em Veracruz como Lopes Sá, depois foi Vera Fumos, foi KBHC, foi JTI, e daí foi Diamond também, aí JTI foi para um lado, Diamond foi para o outro, e a Diamond que virou Alliance, e isso são as fusões, são as cisões de mercado que acontecem, e as consolidações que geram aí a alta de emprego, a baixa de emprego, as demissões, a concorrência globalizada, né, que hoje a gente pode tomar como base que não apenas 3, 4, 5 supermercados na mesma rua são concorrentes, o iFood também é concorrente deles, as vendas online também é concorrente deles. E aí eu vou pegar o exemplo de uma loja. Eu preciso comprar determinado eletrodoméstico, eu vou na loja, ele custa R$400. Aí eu acesso o site, o mesmo eletrodoméstico, a mesma potência, a mesma marca, eu consigo comprar por R$189 no site e retire na loja em 2 horas. Eu vou comprar na loja e pagar mais caro, ou eu vou comprar pela internet, vou pagar e vou retirar em 2 horas na loja? Vou comprar pela internet, obviamente. Isso é a concorrência globalizada. E aí as lojas vão perdendo
e a justificativa que elas usam por cobrar mais caro do que o que está no site e não conseguir conceder o desconto do site é porque elas pagam aluguel, porque elas pagam IPTU e tantos outros impostos que os municípios e o estado e o governo federal cobram das empresas, e a empresa online, ela paga impostos, claro que paga, mas ela não paga aluguel, porque provavelmente ela tem um depósito próprio. Pessoal, a ligação vai cair, eu vou encerrar a chamada e vou gerar um link novo e enviar para vocês, beleza? Aí vocês acessam lá de novo, tá? Ok. Tá, então, as tendências sociais agora. Consciência ambiental crescente, liberação das atitudes para com funcionários, gays, lésbicas, transexuais. Acho que foi ontem o Dia Mundial da LG. Agora é muita sigla, né, gente? É o alfabeto todo, no sentido de conscientização, de reconhecimento, que são pessoas como todos nós, né? Eu até fiquei um pouco chocada ontem quando eu vi no jornal que antigamente o Sistema Único de Saúde tratava os homossexuais como transtorno mental. Não, nunca considerei que fosse um transtorno mental uma situação dessas e fiquei chocada, não imaginei que fosse antes tratado assim.
Eu imaginava que a questão de tratar os homossexuais como transtorno mental fosse coisa da sociedade, fosse coisa de homofóbicos, né? Mas não, era o Sistema Único de Saúde. Olha que absurdo, né? E também mais tarefas múltiplas e conectividade. A conscientização em relação ao ambiente, ao meio ambiente, ao sistema de tratamento de água, esgoto, as florestas, o plantio, replantio de árvores, o reconhecimento por essas pessoas, por pessoas homossexuais, assim, não havendo diferenciação, tanto de setor de trabalho como qualquer outra situação, tratando como iguais, assim como também as mulheres tratadas como iguais, não havendo mais aquela discriminação de que lugar de mulher é em casa, é no fogão, é na pia, etc. Não é mais assim. Isso é uma tendência social, isso é um direito com muita luta que foi conseguido. E as tarefas múltiplas e conectividade, né? Estarmos o tempo todo conectados e desempenhando as mais diversas tarefas ao mesmo tempo. Quem trabalha tanto nas áreas administrativas quanto as braçais sabe que a gente, em um determinado momento, está fazendo uma coisa, surge outra, a gente coloca aquela em stand-by ou deixa rodando no sistema e já vai fazendo outra, né? E as políticas internacionais, políticas anticapitalistas na Venezuela, na Bolívia e no Equador, abertura do mercado na China, embargos a nações árabes como o Irã e o Iraque. Antes olha só, nações árabes, estava escrito aqui debaixo do meu nariz e eu não estava conseguindo falar para vocês do choque cultural das nações árabes com a nossa cultura aqui no Brasil. As políticas anticapitalistas, a gente pode ver até na Surdo-Olimpíadas, que aconteceu ali em Caxias, que alguns atletas do Irã, se eu não me engano, me esqueci o país, procuraram o pessoal da organização das Surdo-Olimpíadas e pediram asilo no Brasil para não retornar ao seu país de origem. E outro cubano fugiu, né? Ele não quis voltar com a sua equipe de Olimpíadas para o seu país, ele pediu ajuda para uma pessoa da comunidade e ele fugiu. Então, isso é um choque também cultural e também em relação à política internacional, a política daquele país, né, que fez com que as pessoas fossem buscar abrigo e asilo em outro país e não querer voltar para lá. Da mesma forma, a gente pode falar dos ucranianos que fugiram da guerra e foram recebidos no nosso país, receberam asilo e estão sendo encaminhados para trabalho, residência, moradia, enfim, tudo. Ficou claro para vocês, pessoal, em relação a esse quadro? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para comentar? Uma opinião? Ninguém quer falar? Quando tu estava falando ali das mudanças das organizações, né, organizacionais, eu estava imaginando no meu antigo trabalho, porque teve muitas mudanças e só que, como é que eu vou te explicar? Teve mudanças para a empresa, para o colaborador foi difícil aceitar e era multifunções e não teve alteração no contrato. Tanto que isso hoje não tem mais ninguém na empresa em menos de um mês, na loja onde eu trabalhava. Foi uma mudança organizacional que foi bom para a empresa, mas que não foi bom para a equipe de trabalhos. Os colaboradores ficaram sobrecarregados. Isso aí, daí nenhum momento teve assim uma conversa, sabe? A gente via as mudanças, daí saía, tipo, a troca de vendedora nunca
botava outra pessoa como vendedora, daí estavam lá as caixas fazendo a função da vendedora, ajudando a vendedora fazendo o estoque, mas em nenhum momento veio uma remuneração sobre isso, sabe? Uma alteração sobre isso. E menos de um mês não tem mais ninguém de quem iniciou na loja. Quando as organizações promovem um tipo de mudança assim tão abrupta que vai mexer no teu fluxo de trabalho, que vai aumentar as tuas demandas de trabalho, que vai sobrecarregar os trabalhadores, a conversa, a comunicação, explicar a necessidade dessa mudança, de por que isso está acontecendo, como vamos proceder, de que maneira. Nesse primeiro momento não vai haver alteração salarial, mas assim que as coisas engrenarem, a gente reorganiza, faz um estudo, analisa o fluxo de caixa e atualiza e organiza. Isso é extremamente importante, a conversa com o colaborador, porque quem vai fazer a mudança organizacional? O líder, o proprietário, o dono da empresa, ele vai querer a mudança organizacional, ele vai em busca da mudança para se manter no mercado. Ele vai querer que as coisas aconteçam, mas ele precisa da sua equipe de trabalho e ele precisa conversar com a equipe de trabalho, porque é a equipe que vai promover a mudança realmente, né? Então, nesse ponto, a empresa que tu trabalhava ou que tu trabalha promoveu a mudança organizacional, esqueceu de conversar e alinhar os pontos com a equipe e acabou perdendo a equipe de trabalho. E além de toda a mudança organizacional que fizeram, eles tiveram que reestruturar a equipe de trabalho, ainda correndo o risco de fechar as portas, porque como Santa Cruz e Veracruz, mesmo não sendo Santa Cruz uma cidade tão pequena quanto Veracruz, as pessoas conversam. E sempre alguém conhece alguém que trabalhou em determinado local, né? E aí vão se falar e alguém vai dizer, olha, cara, não vai, porque lá não é bom. E daqui a um pouco a empresa não está mais nem conseguindo contratar mão de obra por esse tipo de atitude que elas têm, né? Então é extremamente importante esse cuidado de conversar, de o líder se comunicar com a sua equipe de trabalho, explicar o que está acontecendo, por que está acontecendo e ter os seus multiplicadores, né, que vão ajudar a fazer a mudança e que também vão estar sabendo que essa mudança não vai ser positiva só para a empresa, mas ela também pode trazer um reflexo positivo para o trabalhador, né? Sim. Então, a mudança organizacional e os reflexos na equipe de trabalho é mais ou menos isso que a gente estava falando agora, né? Que tu trouxe o exemplo. A mudança foi feita, ela foi gerenciada, ela foi uma mudança imposta para a equipe de trabalho, ela não foi apresentada, ela não foi explicada, os trabalhadores não foram orientados, apenas receberam a imposição de realizar as tarefas, as demandas, não puderam participar, não puderam dar opinião, e eles tiveram um impacto muito grande e um impacto negativo. Então, conversar e explicar quais são as funções da mudança, qual é a função de cada um, qual é o benefício e o que é que vai acontecer depois da reorganização e da mudança organizacional, o que pode acontecer de positivo ou de negativo é extremamente importante. Olha só o que aconteceu, mudaram todo o quadro de funcionários, né? Muitas organizações têm também dificuldade de conseguir a participação dos colaboradores, mas essa dificuldade, no meu julgamento, que já participei de algumas mudanças organizacionais, ela acontece quando não existe comunicação entre líder e equipe. O líder apenas impõe as atitudes, as tarefas, as demandas, os trabalhos. Ele não chama a equipe para junto de si para trabalhar, para propiciar e organizar a mudança junto com ele, né? Aí acontece também as resistências. Não vou fazer. E aí não faz.
E aí o líder precisa daquilo que seja feito para que a meta seja cumprida, para que as coisas aconteçam, e são comportamentos inadequados, tanto por parte do líder quanto do colaborador. E aí, quando a liderança se depara com esse tipo de resistência, ele precisa pegar aquele bonequinho pelo braço, levar, explicar, desenhar, mostrar, esclarecer, porque aquela pessoa, uma única pessoa, com resistência, vai gerar um impacto negativo na equipe inteira. E isso também é um reflexo externo, sabe? Porque a empresa está passando por uma mudança. Por qual motivo? Por alguma coisa que está acontecendo no mercado, e para que eu continue competitiva, eu preciso mudar. Então, preciso da minha equipe alinhada comigo, né? Preciso da minha equipe engajada. E se a equipe não está engajada, ela também, a própria equipe, mesmo não querendo, mesmo sabendo que não é ético, eles não vão sair pela rua falando, mas no final de semana, no almoço entre a família, ou numa janta entre amigos, vão falar: olha, está acontecendo uma coisa muito ruim lá na empresa, eles estão mudando determinada situação, e esse está acontecendo uma coisa muito ruim, é tão pesado que as pessoas que vão ouvir vão absorver, e aquilo vira um telefone sem fio. Bah, naquela empresa lá está acontecendo um negócio muito ruim, vai fechar as portas, vai não sei o quê, vai... E aí a coisa começa a aumentar, cada um que conta um conto, aumenta um ponto, né? E a empresa perde mais mercado ainda. Então, a conversa, o diálogo entre liderança e colaborador para promover a mudança organizacional é extremamente importante. Compartilhar a visão. Além de saber que uma mudança será feita, os colaboradores precisam entender por que ela é necessária. De novo, vou repetir a mesma coisa. Por que é necessário mudar? Para se manter no mercado, para se manter concorrente. Então, e para isso sair do papel, a visão, o objetivo, a meta de por que precisa acontecer esta mudança, que ela não vai ser a curto prazo, ela vai ser a longo prazo, ela é um passinho de cada vez, existem metas e tarefas que precisam ser cumpridas. Não é a mesma coisa que a gente pegar uma cadeira que está em um canto da sala e mudar para o outro canto da sala. Não é mudar uma decoração, não é mudar um layout, é uma mudança estrutural, é uma mudança organizacional, é uma mudança de funções, do modo de ser, agir, pensar, ver, dos objetivos, dos valores, da visão, da missão. Por que eu, empresa, existo? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é me manter no mercado como uma forte representante de roupas femininas. E eu não estou mais nesse patamar de uma forte concorrente de roupas femininas. Por quê? Porque eu estou vendendo roupa fora da moda, porque as minhas vendedoras não estão sabendo divulgar bem, elas não estão usando as redes sociais. E aí vem vários outros requisitos e várias outras situações que acontecem e que fazem com que exista a necessidade de promover a mudança. A comunicação com frequência, ela de novo está aqui com a gente, né? Que é o de conversar com os colaboradores, explicar a mudança que será feita como uma informação, como uma comunicação, como uma solicitação de ajuda, e explicando para eles também que eles vão se beneficiar dessa mudança, deixando as coisas suficientemente claras e, extremamente importante, a cada passo da mudança organizacional, dar um feedback para a equipe, para os colaboradores, de modo individual, quando for necessário, e de modo coletivo, para todos eles, em uma reunião com toda a equipe. Olha, nós estávamos no passo para mudar tal situação, determinada metodologia, nós fizemos, nós conseguimos, alcançamos, atingimos o nosso objetivo, e isso tudo se dá em reflexo ao trabalho de vocês. Então, a equipe se sente muito mais engajada e motivada em promover a mudança dentro da organização. Qual é o próximo passo? O que a gente vai fazer agora? O que nós precisamos fazer para que isso mude? Então, a comunicação com a equipe
ela é muito importante. A necessidade de treinamento. A necessidade de treinamento, ela se faz quando a gente muda um sistema, o sistema de estoque, o sistema de caixa, o sistema de lançamentos, de emissão de pedidos, quando a gente vai mudar a sistemática de atendimento, quando nós vamos atacar mais pelas redes sociais, quando nós vamos começar a vender mais, seja produto ou serviço pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, enfim, por todas essas plataformas digitais. Muitas vezes as pessoas precisam receber um treinamento, porque existe a maneira adequada de tu colocar alguma coisa no Insta e tu conseguir visualizações e pessoas que vão comprar aquele serviço ou aquele produto, e existe a maneira errada de tu colocar que tu vai perder venda, porque uma pessoa vai mandar para outra, isso vai acabar virando um meme, vai acabar virando um deboche, e tu não vai conseguir vender o teu produto ou o teu serviço, né? Então, o treinamento em relação, seja a prestação de serviço, a ferramenta de trabalho, a sistema, é extremamente importante e interessante. Vai ser um treinamento de sistema. Eu vou pegar pessoas chave que tem uma boa comunicação com os demais membros da equipe e vou treinar com o sistema. E essas pessoas vão ser as multiplicadoras de informação. Cada um vai ter os seus afiliados, é o que a gente chama de padrinho. Eu tenho uma equipe de 80 pessoas trabalhando num depósito. Dessas 80 pessoas, 10 trabalham na conferência de pedidos para expedição. Eu não vou pegar 10 pessoas de conferência de pedido para fazer treinamento de sistema, eu vou pegar 5. E esses vão ser os padrinhos, e os outros 5 vão ser os afiliados que vão aprender com aqueles 5 que receberam o treinamento. Na expedição eu tenho, digamos, 4 pessoas trabalhando, eu vou pegar 2 que vão ser os padrinhos e vão multiplicar a utilização do sistema. Mas aí a empresa, a organização, ela precisa identificar quais são os funcionários, os colaboradores que têm uma melhor comunicação e que vão conseguir multiplicar. Às vezes, quando a equipe é enxuta, assim, são só 10 que trabalham na conferência. Então, hoje, 5 fazem treinamento e 5 trabalham, amanhã eu troco. 5 trabalha, 5 faz treinamento, e assim sucessivamente. Agora, quando é uma equipe maior, eu preciso treinar 80 pessoas, eu não vou conseguir parar o processo em uma semana de 80 pessoas. Então, eu vou pegar os multiplicadores de informação que vão ensinar os demais coleguinhas a trabalhar da mesma forma quando entra um colaborador novo na organização. A gente elege lá na equipe um padrinho para aquele novo colaborador e ele vai ser o responsável por treinar do início ao fim essa pessoa em todos os processos dentro do setor que ela vai entrar. Aqui é o que eu estava falando anteriormente, né? Escolha as pessoas para promover a mudança, que são as pessoas que são as multiplicadoras da mudança, que vão ser os replicadores em relação a treinamento, em relação ao como vamos fazer, por onde vamos começar, eu pego daqui, tu pega dali, e as coisas, então, funcionam e fluem. E aqui eu coloquei, então, a bibliografia para vocês. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação ao conteúdo de hoje? Ficou tudo claro? Alguém tem alguma coisa para contribuir, para falar, para perguntar? Para mim tá ok. Tudo ok? Para mim tá tudo certo também. Tudo ok. Então tá. Então, hoje é quarta-feira. Por hoje era isso que eu tinha para vocês. Semana que vem, só reforçando, né? As nossas aulas, elas vão ser sempre às 19h30, tá, pessoal? Que é para dar tempo de todo mundo chegar em casa, se organizar para assistir a aula, assim a gente
evita atrasos, a gente evita que o pessoal perca a aula, então acabamos trocando o horário. E dependendo do conteúdo que eu preparo de uma semana para outra, ele pode ter apenas 1 hora ou pode ter mais de 1 hora de aula, de acordo com o que eu for explicando e passando para vocês. Eu agora falando sobre mudança organizacional, cultura e tal, hoje à tarde eu estava fazendo um trabalho do meu mestrado. Eu preciso compartilhar com vocês que eu fiquei extremamente frustrada. O meu professor colocou o trabalho em Word, precisa ser desenvolvido naquele Word que ele colocou, naquelas formatações que ele colocou. E a primeira questão, eu precisava escolher 3 tópicos sobre cultura organizacional para falar sobre, de acordo com o que acontece na região em que eu moro, e eu poderia usar de 50 a 100 palavras. E eu me empolguei e fui para cada um dos tópicos de 50 a 100, eu me empolguei e fui. E quando eu fui fazer a contagem das palavras, eu tinha escrito 250. E eu olhei para o computador e pensei assim, o que eu vou tirar daqui agora, gente? Eu vou tirar daqui. E aí eu lembrei, falando com vocês, sobre um vídeo que eu assisti hoje à tarde sobre cultura organizacional para conseguir desenvolver o trabalho. E eu vou... Ele está dentro da plataforma do meu mestrado, né? Mas eu vou tentar localizar ele do YouTube. Eles colocaram dentro da plataforma. Eu vou tentar localizar ele no YouTube e vou passar para vocês lá no grupo para vocês assistirem, porque ele é bem bacana. Tá bom. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Um ótimo restinho de semana. Boa noite. E até semana que vem. Tchau. Tchau. E eu vou agora tentar enxugar o meu trabalho. Tchau. Boa noite. Tchau.